Irmãos e amigos, vamos ler a palavra de Deus no texto que está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21. Assim diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante observarmos a abordagem que o apóstolo Paulo faz nesse texto do tema do pecado. Aliás, toda a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos trata do problema do pecado, nas suas consequências na vida do ser humano, na vida da humanidade como um todo e do ser humano como indivíduo. Observamos que o texto central desta epístola está nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A abordagem que Paulo faz nesta epístola aos Romanos nos demonstra que o pecado trouxe uma tragédia na vida da humanidade. O pecado que foi praticado por Adão, mas com o qual toda a raça humana se solidarizou, porque cada vez que você decide pecar, você está se solidarizando com o pecado de Adão. Esse pecado trouxe a morte à raça humana, trouxe infelicidade, trouxe tristeza, trouxe limitações e angústias para a vida da humanidade. Então, o homem está debaixo da ira de Deus por causa do seu pecado, porque Deus é justo e Deus precisa punir o pecado, mas ao mesmo tempo Deus é amor, e por causa do seu amor Deus não deseja punir ninguém, Deus não deseja que ninguém se perca. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus, na sua misericórdia, mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz, derramar o seu sangue e se tornar o nosso Salvador. Paulo está agora, nesse capítulo de número 5, nessa segunda parte, mostrando como este fato da morte de Jesus Cristo em nosso favor abençoa toda a raça humana. E Paulo mostra então como toda a raça humana foi contaminada pelo pecado a partir do gesto de pecado de um homem, Adão. Toda a raça humana foi amaldiçoada, mas a partir
do gesto de obediência, de justiça de um homem, Jesus Cristo, toda a raça humana tem a oportunidade de salvação, de receber o perdão de Deus, de receber a justificação, de acertar as contas com Deus, se confiar no Senhor Jesus Cristo, pela fé. O justo viverá da fé. É esta a base do ensino da Epístola aos Romanos, e mais especificamente deste capítulo 5, na sua segunda parte. O mal que veio através de Adão é aqui comparado ao bem que veio através de Jesus Cristo. E o apóstolo demonstra que o bem que vem através de Jesus Cristo e do Evangelho supera em muito ao mal que veio através de Adão. Portanto, em Cristo, você tem oportunidade de um novo começo. Adão falhou, pecou, ele errou o alvo de Deus, e é isso que a palavra pecado significa dentro do Novo Testamento. Com Noé, Deus tentou um novo começo, um começo histórico, mas não espiritual. Mas em Cristo, nós vemos como o Salvador se solidarizou conosco em tudo, menos no pecado. E ele então se envolveu conosco, ao ponto de se tornar o nosso substituto na cruz do Calvário. Agora, Deus lhe apresenta a oportunidade de tomar uma decisão pessoal, de aceitar a Jesus. Há alguns verbos que são interessantes aqui nesse texto. No verso de número 12, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, que o pecado passou a todos os homens e que todos pecaram. Entrou no mundo, passou a todos os homens e todos pecaram. Mas ainda três conceitos importantes nesse verso 12, é o conceito de pecado, o conceito de mundo e o conceito de morte. Os homens se solidarizaram com Adão pela sua própria decisão, pelos seus próprios pecados. Assim também, só quando crê em Cristo, o homem passa a ser justificado pela morte de Cristo. Como diz Daley Moody, não há universalismo na culpa sem que haja responsabilidade pessoal, como não há universalismo na salvação sem que haja fé pessoal. Isso significa, você é responsável pelo pecado que comete, e você se solidarizou com o pecado de Adão quando você também decidiu pecar, e você é pecador. É essa a afirmação da palavra de Deus. Mas também, para ser salvo pela morte de Jesus Cristo, você precisa exercer a fé pessoal, tomar uma decisão consciente, tomar uma decisão definida ao lado de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Assim, o apóstolo Paulo demonstra que é pela fé em Cristo que você tem a única oportunidade de encontrar salvação e perdão. Mais adiante, no verso 20, o apóstolo afirma: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mais uma vez aqui nós temos um contraste, o contraste entre as desgraças que o pecado realizou na vida da humanidade e a graça maravilhosa de Deus com as suas consequências abençoadoras na vida daqueles que creem em Jesus. A graça de Deus cobre todas as suas dívidas, a graça de Deus cobre todo o seu pecado. Não importa o quanto você tenha se afundado na lama do pecado, não importa o quanto você tenha se afundado no poço do pecado, Deus, pela sua misericórdia infinita, com a sua graça superabundante, lhe providencia perdão através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu lembro daquela oportunidade quando o Senhor Jesus estava na casa de um homem religioso chamado Simão, e aproximou-se de Jesus uma mulher que havia sido perdoada por Jesus, uma mulher que havia sido extremamente pecadora, uma mulher que havia vivido uma vida totalmente imoral. E essa mulher abaixou-se diante de Jesus com humildade, e ela chorava
com o coração enternecido, quebrantado aos pés de Jesus, e as lágrimas dessa mulher molharam os pés de Jesus, e essa mulher então secava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus olhou para essa mulher e viu o quanto essa mulher o amava, e Jesus lembrou que essa mulher o amava muito porque havia recebido um perdão imenso, maravilhoso, porque ela havia pecado tremendamente contra o Senhor. E Jesus então disse a Simão: tu vês como essa mulher me ama? E Jesus disse: eu lhe digo, Simão, que ela me ama sim, porque ela foi muito perdoada, mas ao que pouco se perdoou, pouco ama. Sim, meu irmão e meu amigo, quando você se aproxima de Jesus, você precisa se aproximar de Jesus com a profunda consciência dos seus pecados, reconhecer o quanto você é pecador, com quebrantamento no seu coração, e assim amar a Jesus de todo o coração, por reconhecer que o perdão e a graça e a misericórdia de Jesus são extremamente abundantes, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem orgulhoso, a pessoa orgulhosa, que tenta se aproximar de Deus com o coração vaidoso, orgulhoso, cheio de si, não tem nenhuma oportunidade de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Mas aquela pessoa que vem com toda a humildade, com o coração quebrantado, reconhecendo o quanto precisa da misericórdia de Deus, esta há de ser perdoada, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas a palavra de Deus também nos mostra uma outra verdade importante, é a consequência desta ação bendita do Evangelho de Jesus na vida daqueles que são transformados por Jesus, na vida daqueles que assumem um compromisso com Jesus. Agora, diz a palavra de Deus, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é uma briga de duas rainhas, como diz a palavra de Deus. Dizem os comentaristas da Bíblia que a palavra para pecado, lá no Novo Testamento, é uma palavra feminina, assim como a palavra graça. E então a Bíblia diz aqui que são duas rainhas que tentam imperar na vida do ser humano. Primeiro é o pecado, a rainha pecado, que domina o coração do homem, que o escraviza, de tal modo que o homem não consegue vencer. O homem escravizado é amarrado, é levado para pecar, porque ele se submeteu a essa escravidão do pecado. Mas quando você se arrepende dos seus pecados e clama por Jesus, Jesus vem e liberta você, e agora o que reina na sua vida não é mais o pecado, não é mais a rainha pecado, mas é a rainha graça. Diz: para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A pergunta agora é esta: quem reina na sua vida? Quem domina na sua vida? É o pecado que está mandando na sua vida, ou é a graça de Deus que está mandando na sua vida? Diz a palavra de Deus no capítulo 6 da mesma epístola aos Romanos, no verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E no verso 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a maravilha que Deus faz. Não reine mais o pecado na sua vida. É nessa guerra das duas rainhas, o triunfo da vida sobre a morte é a garantia de Deus no coração daqueles que confiam em Jesus. Como diz Henrietta Mears, ninguém gosta da ideia de ser chamado pecador, mas temos de encarar que somos pecadores, nascemos pecadores, não fomos consultados se queríamos vir a este mundo. Um dia despertamos para o fato de que estávamos sujeitos a uma natureza pecaminosa. Quando eu nasci no corpo, nasci descendente de Adão, tenho a sua natureza pecaminosa. Quando eu nasci na família de Deus por Jesus Cristo, eu recebi a natureza de Cristo, que é santa. Não escolhi ser descendente de Adão, mas posso escolher ser filho de Deus. E essa escolha, meu amigo,
Meu senhor, minha senhora, você que me ouve, é essa escolha que está diante de você agora. Você não escolheu ser descendente de Adão, mas você pode escolher ser filho de Deus. Olhe para Jesus, confie no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e declare a sua fé em Jesus de todo o coração. E Deus vai abençoá-lo abundantemente. Que Deus, de fato, complete a obra do Espírito Santo no seu coração para a sua conversão, salvação e santificação. Amém. Faça comigo agora essa oração. Querido Deus, eu me arrependo dos meus pecados e quero que Tu mudes a minha vida de tal modo que o pecado não domine mais na minha vida, mas que a Tua graça domine na minha vida, porque eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Eu o aceito como Senhor da minha vida e oro em nome dEle. Amém.